Uma noite, eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente. Quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Estava aberta a janela. Um cheiro agreste exalavam as silvas da campina e ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro, os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala e de leve oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste. A cada afago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Dir-se-ia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. A brisa que agitava as folhas verdes fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se. Mas quando a via, despeitada a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor da minha vida. Adormecida. Esse é o título do poema que você acabou de ouvir. Ele faz parte do livro Espumas Flutuantes, escrito por Antônio de Castro Alves e publicado em Salvador em 1870. Castro Alves, importante poeta baiano, ficou conhecido sobretudo pelo poema de cunho nacional e político que escreveu especialmente aqueles dedicados à luta pela abolição dos escravos. Mas Castro Alves escreveu também muitos poemas líricos. O poema Adormecida, que nós vamos analisar no programa de hoje, é um exemplo de poesia lírica. Preste atenção na primeira estrofe. Uma noite, eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Observe as palavras que o autor emprega para descrever sua amada. Dormia numa rede encostada molemente, com o roupão quase aberto, o cabelo solto, o pé descalço, rente ao tapete. Nessa estrofe, o autor descreve a lembrança de uma cena na qual contempla sua amada. Ele faz uma descrição da posição de seu corpo e da maneira como ela está deitada. Agora preste atenção na segunda estrofe. Estava aberta a janela, um cheiro agreste. Exalavam as silvas da campina. E ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. Silva refere-se a várias espécies de flores campestres. Plácida significa calma, suave. Agora veja as palavras que o autor usa para caracterizar o ambiente onde se encontra a sua amada. A janela aberta, um cheiro agreste. Ao longe, um pedaço do horizonte, a noite plácida e divina. Castro Alves marca nessa descrição uma impressão que teve através do olfato, uma impressão visual e uma impressão que não é sensorial, mas que revela um estado de espírito. Ao descrever o ambiente onde se encontra a sua amada, o poeta revela as suas emoções e sentimentos. Preste atenção agora na terceira estrofe. De um jasmineiro, os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala e, de leve oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Aqui, a palavra aura significa brisa, sopro leve. Nesta estrofe, o autor introduz mais um elemento no cenário, o jasmineiro. Vamos ver agora as expressões que o autor usa para caracterizar o jasmineiro. Os galhos encurvados, indiscretos, de leve oscilando, trêmulos. Nessa estrofe, o jasmineiro está personificado, isto é, ele é descrito como se fosse uma personagem atuando na cena.
seus galhos encurvados, indiscretos, iam trêmulos beijar a face da amada do poeta. Preste atenção agora na quarta estrofe. Era um quadro celeste. A cada afago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Veja a quantidade de verbos empregados nessa estrofe. Era, estremecia, serenava, beijava, ia beijar-lhe, fugia. Através deles, o autor descreve o movimento da rede. Em alguns momentos, de acordo com o movimento da rede, sua amada e a flor se tocam. A rede vai para um lado, a flor se encosta no rosto da amada do poeta. E quando os dois estão bem próximos, a rede vai para o outro lado e a flor se afasta. Agora veja como o autor se refere à moça e ao jasmineiro na quinta estrofe. Dir-se-ia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. A brisa que agitava as folhas verdes fazia-lhe ondear as negras tranças. A moça com as negras tranças e o jasmineiro com as folhas verdes pareciam duas cândidas crianças. O poeta expressa aqui seu prazer ao relembrar aquela cena. O jogo sensual entre a moça e o jasmineiro ainda não terminou. Preste atenção na sexta estrofe. E o ramo ora chegava, ora afastava-se. Mas quando havia despeitada a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. A expressão despeitada a meio significa com peito meio a descoberto. O jasmineiro, de acordo com o movimento da rede, avança sobre o corpo da moça. Isso sugere uma invasão da privacidade da adormecida. Daí os versos. Para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. O poeta atribui ao jasmineiro ações e sentimentos que são dele. É como se ele estivesse se aproximando e se afastando de sua amada. Agora nós vamos analisar a última estrofe do poema. Eu, fitando esta cena, repetia naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor da minha vida. Veja como o poeta vivenciou aquela noite. Lânguida, aqui, significa calma, amortecida, sensual. E a palavra sentida refere-se à intensidade do sentimento do poeta ao assistir à cena que descreve. A sucessão dos dois versos finais sugere os movimentos da rede, ora para um lado, ora para o outro. Este artifício que o autor usa de se referir à flor como virgem e à virgem como flor, sugere uma perfeita harmonia entre as duas, entre a natureza e a sua amada. Castro Alves cria no poema Adormecida um clima envolvente e sensual. O lirismo é expresso pela atribuição de sentimentos do poeta à flor, à noite e ao ambiente. Para descrevê-los e para realizar essa fusão entre seus sentimentos e o ambiente, o autor usa muitos adjetivos e muitos advérbios de modo, de tempo e de lugar. Encostada, aberto, solto, descalço, rente, agreste, plácida, divina, encurvados, indiscretos, trêmulos, celeste, doce, cândidas, verdes, negras, despeitadas, alegre, lânguida e sentida são adjetivos que o autor utiliza para descrever suas personagens. Agora observe os advérbios ou expressões adverbiais usadas por ele. Molemente, de leve e ao tom das auras funcionam como adjuntos adverbiais de modo. Numa rede, ao longe, num pedaço do horizonte, pela sala, na face e no seio, são adjuntos adverbiais de lugar.
naquele doce instante, naquela noite lânguida e sentida, são adjuntos adverbiais de tempo. Imprimir ao mundo externo ações, sentimentos, desejos individuais é uma das características do romantismo. Na expressão de seus desejos, emoções e sentimentos, o escritor romântico recorre com frequência a palavras e expressões de valor adjetivo e adverbial. Com este poema, estamos abrindo a 4ª unidade do curso de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Nesta unidade, composta de 10 programas diferentes, você vai conhecer as diferentes dimensões e formas de expressão do sentimento amoroso dentro da nossa literatura. No próximo programa, nós vamos estudar um texto de Vicente de Carvalho. Até lá.